ressurgimento dos comunistas no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Foro de São Paulo estava no seu auge em 2010. Além de Lula no Brasil, havia Morales na Bolívia, os Kirchner na Argentina, Chávez na Venezuela e Fidel em Cuba. Não podendo concorrer às eleições, Lula teve que escolher um sucessor para manter a supremacia do Foro de São Paulo, de preferência alguém que fosse do PT. Então, o partido escolheu uma pessoa sem visibilidade, que não estava envolvida em escândalos de corrupção e que serviria como um fantoche. A bola da vez era a não tão carismática ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. O principal adversário seria novamente do PSDB. José Serra já tinha concorrido à presidência em 2002, quando foi derrotado por Lula. Em 2010, os tucanos apostaram na mesma estratégia que o PT sempre usou, o populismo. A população já estava acostumada com o socialismo radical de Lula. Por isso, Serra precisava se posicionar ainda mais à esquerda. Por outro lado, Dilma não tinha tanto carisma quanto seu chefe, Lula. Para compensar a fragilidade da candidata, Lula aparecia frequentemente nas propagandas eleitorais. Dilma, assim como Serra, prometeu o aumento da máquina estatal, a distribuição de renda, o favorecimento dos funcionários públicos e maior atenção às estatais. O Brasil estava encurralado. Em uma época em que a internet não era tão popular quanto hoje, era quase impossível distribuir informações fora do mainstream. Serra e Dilma defendiam praticamente as mesmas coisas. Não tinha saída. O PT investiu na imagem de pai dos pobres e a população caiu no conto do vigário mais uma vez. Com isso, no dia 31 de outubro de 2010, Dilma se tornou a nova presidente do Brasil. O país seria vermelho por mais 4 anos e o Foro de São Paulo ainda teria sua galinha dos ovos de ouro nas mãos. Dilma tinha o apoio do Centrão e, portanto, o Legislativo do seu lado. Com isso, o PT tinha enorme facilidade para aprovar todos os seus projetos e estava livre para implementar altas doses de socialismo. A nova presidente não pretendia fazer mudanças significativas em relação aos governos anteriores. No entanto, era necessário limpar um pouco a imagem corrupta do partido. Logo no primeiro ano de seu mandato, Dilma trocou nada menos que 5 ministros. Diferentemente de Lula, Dilma tinha personalidade fraca e era um fantoche do Partido dos Trabalhadores. Ela não teve a mesma sorte que o seu antecessor. Herdou o país no fim do ciclo das commodities e sem a gordura das reformas administrativas tucanas. Além disso, o PT já estava desmoralizado pela corrupção nos mandatos do ex-presidente Lula. Já em 2011, a balança comercial brasileira teve a pior queda registrada em 10 anos. Dilma não era apenas sem carisma, ela também não tinha habilidade retórica e era extremamente incompetente, até mesmo para os padrões estatais. Ao invés de cortar gastos, Dilma manteve a política assistencialista, apesar da burocracia e os financiamentos disfarçados de parcerias aos regimes comunistas na América Latina. Rapidamente, a presidente perdeu boa parte da popularidade que seu antecessor tinha proporcionado a ela. Para a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, o governo federal gastou bilhões de reais em obras superfaturadas. Apenas para a construção e reforma das arenas foram gastos mais de 8 bilhões de reais. Estima-se que o Estado consumiu algo em torno de 28 bilhões de reais para realizar esses eventos esportivos. Em 2013, a população já estava enfurecida com o governo e o aumento no preço das passagens de ônibus serviu de estopim para uma revolta geral. As ruas foram tomadas por milhões de brasileiros em todo o país. No entanto, não se sabia ao certo qual era a ideologia desses movimentos, se é que havia alguma. Para esvaziar os protestos, sindicatos financiados pelo PT mobilizaram black blocs, que eram responsáveis por depredar estabelecimentos, saquear comércios, queimar ônibus e outros atos de vandalismo. Resumidamente, eles instauravam a barbárie dentro dos protestos pacíficos. Por mais que tenham tentado jogar esses protestos
passos para debaixo do tapete, o recado estava dado, e o PT obviamente percebeu isso. Em março de 2014, teve início a Operação Lava Jato, responsável por desmoralizar de vez o governo petista. Envolvia um conluio entre estatais, políticos, doleiros e empreiteiras. Esse tema é melhor abordado no vídeo Quem é Lula? Parte 3, o mal desmascarado. Na época, as investigações ainda estavam engatinhando e era bom que continuassem assim. Aliás, haveria eleições no final do ano e o PT precisava manter seu posto de líder do Império Comunista Latino-Americano. Com o dinheiro do Petrolão, o Partido dos Trabalhadores financiava seus principais sócios comunistas no continente: Cuba, Argentina, República Dominicana e Venezuela. Inúmeras obras fora do país foram financiadas pelo dinheiro do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Para Fidel Castro foram emprestados nada menos que 692 milhões de dólares, supostamente para a reforma do Porto de Cuba. Vale ressaltar que o governo Dilma esclareceu que não havia necessidade alguma da devolução desse dinheiro. Você deve se lembrar do programa Mais Médicos, sancionado pela presidente Dilma e que, segundo ela, ajudaria a população do interior do Brasil. Boa parte da verba destinada ao governo era sumariamente enviada aos cofres do Partido Comunista de Cuba. As eleições de 2014 foram muito mais disputadas que as anteriores. A rejeição a presidente e a candidatura de uma figura forte do PSDB tornaram as coisas muito mais apertadas. Aécio Neves, por incrível que pareça, era a bola da vez dos tucanos e Dilma tentava a reeleição. O palco estava armado. As pesquisas, não tão confiáveis assim, previam resultados muito apertados e não era possível saber quem ganharia. Aécio dizia defender reformas e a diminuição da máquina pública, muito diferente de José Serra, que fora o candidato do PSDB em 2010. No entanto, como todo social-democrata, ele também defendia a ampliação dos programas de assistência social, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Os debates foram uma lavada do tucano para cima de Dilma. Eles evidenciaram o total despreparo retórico e intelectual da presidente. Mesmo carregando um dos piores mandatos presidenciais da história, ignorância geral, escândalos de corrupção do seu partido e impopularidade, Dilma derrotou Aécio e se reelegeu em novembro de 2014. O Foro de São Paulo continuaria controlando o seu precioso Brasil, mas não por muito tempo. O primeiro mandato de Dilma revelou o poder da internet, de distribuir informações e de mobilizar cidadãos. Ela sentiu na pele o que os espaços não controlados pelo establishment podem fazer com o Estado. Nessa época, começaram a crescer no Brasil as ideias conservadoras, liberais e libertárias. No segundo mandato de Dilma, a mentalidade geral dos brasileiros já estava bem diferente do que era na década anterior. Logo no início do seu segundo mandato, Dilma aumentou as taxas de juros, as contas de luz, os preços dos combustíveis, o valor da passagem e os impostos de uma maneira geral. Em 2015, milhões de populares revoltados com o Partido dos Trabalhadores começaram a se mobilizar para pedir o impeachment. Dilma já tinha os piores índices de aprovação da história. Foi nessa época em que o MBL ganhou destaque nacional e ficou conhecido dentro do cenário político. Entre abril e maio de 2015, eles organizaram uma marcha pelo impeachment, de São Paulo até Brasília, e foram recebidos por figuras famosas da oposição, como Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. Para disfarçar os rombos no orçamento federal, o seu governo praticou fraudes contábeis, chamadas de pedaladas fiscais. Após muito esforço da pseudo-direita da época e de um longuíssimo processo, com mais de 12 mil páginas, Dilma foi removida do cargo de presidente, com 367 deputados e mais 55 senadores votando a favor do impeachment. Finalmente, depois de mais de 13 anos, o Brasil estava livre dos tentáculos do Foro de São Paulo, que perdeu a sua principal fonte de riqueza no continente, pelo menos no cargo de chefe do executivo. A esquerda estava ruindo depois de décadas
décadas de hegemonia no país. Conforme explica a Brasil Paralelo, após a redemocratização do Brasil, as disputas pelo poder se tornaram um verdadeiro teatro das tesouras. Não havia liberalismo, conservadorismo ou qualquer coisa que defendesse um pouco de livre mercado. Foram anos sombrios de conluio entre a centro-esquerda do PT e PSDB, que defendiam praticamente as mesmas coisas. Esses anos foram o auge da mídia mainstream, da força da militância universitária e da desinformação. A população, devidamente gadificada, teve que se acostumar com doses cavalares de socialismo e de tributação, sem nem ao menos entender o que estava acontecendo. Nos governos do PT, a situação era ainda pior, uma vez que eles não eram apenas aliados, mas também sócios das piores ditaduras sanguinárias do continente. Lula era o cabeça da organização e também a sua grande figura. A primeira década do milênio foi marcada pelo domínio comunista do continente, que ainda não foi completamente acabado. Ainda hoje, os membros do Foro de São Paulo dominam a Argentina, Venezuela, Cuba, Equador e mais uma série de outros países. No entanto, eles já não possuem a sua galinha dos ovos de ouro, o Brasil. Com a popularização da informação distribuída e descentralizada, a esquerda não tinha mais onde se esconder e as pessoas entenderam a sua real intenção: o controle. Demorou alguns anos, mas a esquerda chegou à ruína, voltando ao seu estado original, sendo apoiada apenas pela classe artística e universitária pseudo-intelectual. Após anos de esquecimento, a esquerda radical recuperou suas forças com o grande evento de 2020. O exército de jovens militantes tem feito muito barulho nas redes sociais e até conseguiu reunir muitas pessoas na Avenida Paulista recentemente, o que era inimaginável algum tempo atrás. Por mais que algumas poucas pessoas ainda insistam que possa haver alguma terceira via para o ano que vem, ela é fraca demais para concorrer verdadeiramente às eleições presidenciais. Enquanto isso, Lula dá sinais de que será o candidato do PT no ano que vem. Por isso, é muito difícil imaginar um segundo turno que não seja entre o ex-presidiário e o presidente Jair Bolsonaro. Não há dúvidas de que votar não vai acabar com o Estado. No entanto, existem máfias piores que as outras, e o PT talvez seja a pior de todas. Eles lideram o Foro de São Paulo, e caso eles voltem, o comunismo recuperará uma enorme força adormecida dentro do continente. Resumidamente, não faz sentido se manter purista quando o que está em risco é a anulação total do direito à propriedade. A volta do PT representaria não só o retorno do comunismo no Brasil, mas também a consolidação dos regimes comunistas que têm capengado nos últimos anos no continente. O Visão Libertária é um canal anarcocapitalista, portanto, com rejeição moral e ética ao Estado como um todo. Porém, ignorar a ameaça comunista e o que ela pode causar no curto prazo é loucura. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Rafael Dufra e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!